Está no ar o programa Biosfera pela sustentabilidade do planeta, aqui pela Boa Vontade TV, pela Rede Mundial de Televisão e o portal Boa Vontade. Você confere toda a nossa programação pelo www.boavontade.com. Este é o seu espaço de mobilização e conscientização ambiental aqui na comunicação de Boa Vontade. É importante que você faça parte deste processo de preservação da vida no planeta que deve ocorrer. biosfera@boavontade.com. A destruição da natureza é a extinção da raça humana. Paiva Neto. Como diz a canção de Jorge Benjor e Wilson Simonal, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! E o que não falta em um país tropical é praia. E o assunto de hoje do programa Biosfera são as águas vivas. Eu estou no Instituto de Biociências da USP e nós vamos entender um pouco mais sobre este assunto. Vamos lá! Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Eu vou conversar com o André Morandini, ele é professor de Zoologia aqui do Instituto de Biociências da USP. Eu vou conversar aqui, ele está no Laboratório de Cultivo e Estudos de Quinidária. Olá, André, tudo bem? Oi, tudo bom? Para começar, eu queria que você falasse o que são os quinidários. Vamos lá. Bom, os quinidários são um grande grupo de animais marinhos, um filo, como a gente fala. E esses animais, eles apresentam uma característica bastante peculiar. Então, dentro dos quinidários nós temos os corais, por exemplo, e as águas-vivas. E eles têm uma característica única dentro de todos os grupos animais. Eles apresentam umas células que a gente chama de quinidocistos. Quinidocistos, células especializadas na reprodução e utilização da toxina encontrada em alguns quinidários. Muitas delas lembram uma seringa em miniatura que, por meio de estímulos, descarregam e injetam em suas presas uma gota de toxina como se estivesse lançando pequenos dardos. Esses quinidocistos apresentam uma estrutura que é como se fosse um pequeno arpão, uma estrutura que é capaz de injetar o veneno. Por isso que algumas espécies de quinidários, principalmente as águas-vivas, que é o que a gente vai conversar hoje, possuem uma ação urticante, causam algum problema quando a gente entra em contato com eles. A água-viva é composta de 98% de água. Dentro d'água, engana os banhistas por parecer com uma sacola plástica. Os acidentes com esse animal marinho chegam a 841 casos no verão brasileiro. Mas no verão a gente tem muito mais gente nas praias, os animais estão lá no período de reprodução deles, então o que vai acontecer? Se tem mais gente e tem mais bicho, a taxa de encontro vai ser muito maior. Então por isso que a gente acaba tendo geralmente mais acidentes no período do verão. As águas-vivas não atacam, elas são animais que vivem no plâncton, então eles ficam à deriva das correntes do mar. Na verdade, as águas-vivas são animais que não têm nenhuma estrutura nervosa, eles não têm sistema nervoso organizado. Então eles não têm cérebro e esse sistema nervoso delas, que é difuso, ele não é capaz de gerar uma ação, eu vou atacar aquele animal, eu vou capturar aquela presa. O que acontece é que a presa sempre encosta nas águas-vivas e aí acaba sendo capturada e aí vai para o sistema digestivo. Então eles se entram em contato com alguém, quando a gente pode imaginar alguém, eu fui atacado por uma água-viva, não, você é que encostou na água-viva ou a maré é que trouxe, ou as correntes é que trouxeram ela até você. Dependendo da pessoa, tem pessoas que têm mais sensibilidade ou menos, então isso também é um fator que vai auxiliar nesse efeito deletério aí. Mas os efeitos mais comuns são algumas lesões na pele, tá? No Brasil, por sorte, a gente não tem espécies com uma toxicidade muito grande, então os acidentes são médio para fracos, assim.
Durante o verão, um grande número de águas-vivas costuma ser lançado nas praias, oferecendo risco aos banhistas. No Brasil, não há casos de mortes, mas foram registrados ocorrências de pequenas lesões. Em alguns lugares existem espécies que têm um grau de toxicidade muito grande, então, principalmente na região da Austrália. Eles têm várias espécies de um grupo que a gente chama de cubo-medusas. Cubo-medusa pertence ao grupo dos sifozoários. Apresenta o corpo gelatinoso em forma de sino cúbico ou guarda-chuva. Seus tentáculos medem até 3 metros e seu corpo tem em média 20 centímetros. É comum nas praias pelo fato de preferir as águas com fundo arenoso. Esses animais têm uma toxicidade muito maior e elas causam acidentes muito graves, algumas espécies levando até a morte. A Austrália é o lugar do mundo que mais registra mortes de pessoas por águas-vivas e a espécie cubo-medusa é a maior responsável. O veneno dela é tão poderoso que causa parada cardíaca e respiratória e pode matar uma pessoa em 2 minutos. Seu veneno é quase 500 vezes mais potente que a caravela portuguesa. Na Austrália, como eles têm esse problema de grandes causa morte, é um problema bastante sério, então eles têm um controle das praias, eles têm áreas que são cercadas para as pessoas entrarem, eles desenvolveram antídotos para isso, então existe toda uma parte médica associada à parte biológica que é bastante eficiente lá. Mas, por exemplo, esse antídoto ele consegue resolver, consegue salvar uma pessoa ou... Ele salva, mas ele tem que ser ministrado muito rapidamente. Então a eficiência disso é bastante baixa, porque a pessoa tem que... Primeiro a gente precisa saber qual espécie que queimou, ter certeza da espécie, para não ministrar um antídoto diferente. E André, quais são as espécies mais curiosas? As espécies mais curiosas, aqui a gente tem uns exemplos de brinquedos feitos com águas-vivas aqui, para mostrar algumas espécies. Eu acho que a espécie mais curiosa é a caravela. Ela não é uma água-viva, é uma colônia de indivíduos polipóides que tem essa estrutura que parece uma bexiga e é um dos animais mais perigosos aí. Por quê? Porque eles têm uma toxina bastante potente. A toxina da caravela pode provocar queimaduras de 2º grau. Sintomas: leve sensação de formigamento no local atingido com formação de bolha, descamação da pele e dores abdominais, calafrios, febre, indisposição, mal-estar e diarreia. No Brasil a gente tem cerca de 20 e poucas espécies de águas-vivas e tem algumas que são muito comuns, e existem algumas diferenças entre elas. Então tem espécies como esse modelo aqui que apresentam braços orais ou essas estruturas bastante alongadas e muitos tentáculos. Por outro lado, existem águas-vivas, que têm uma estrutura oral bastante grande, mas não tem nenhum tentáculo. Então a gente consegue diferenciar alguns grupos, tá? E tem as caravelas, que são um outro tipo de organismo, que ela tem uma estrutura, vários tentáculos e uma estrutura flutuadora, uma bexiga flutuadora. Por exemplo, geralmente a gente fala que o Brasil tem uma diversidade, uma biodiversidade muito grande, então tem todo um respeito com essa biodiversidade do Brasil. Em relação às águas-vivas, a gente tem essa vantagem também, comparando com outros países, com outros continentes? Eu acho que sim, porque no Brasil, no mundo a gente tem por volta de 200 espécies de águas-vivas, das águas-vivas grandes. Sim. As águas-vivas pequenas a gente tem muito mais. No Brasil, a gente tem por volta de 20, então a gente tem 10% da diversidade. Eu acho que é um número bastante razoável. Muito bem, André, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Eu estou conversando com o André Morandini, ele é professor de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Nós estamos entendendo um pouco sobre as águas-vivas para que você possa também se proteger e entender como que isso funciona. Participe do programa biosfera@boavontade.com. Já voltamos. No Japão, e principalmente no Mar Amarelo e no leste do Mar da China, residem as águas-vivas gigantes, chamadas Nomura e água-viva Juba de Leão, uma das maiores do mundo. Você sabe a que tamanho e peso as Nomuras podem chegar? A.
1 metro de diâmetro e 200 kg. B. 2 metros de diâmetro e até 220 kg. Ou C. 3 metros de diâmetro e até 460 kg.